A viagem no tempo sempre foi um elemento das histórias de ficção, mas e se eu lhe dissesse que viajantes do tempo podem estar entre nós há séculos, sem que sequer percebamos? De uma suposta figura vinda diretamente do ano de 2036 até um indivíduo que afirma ter capturado uma fotografia diretamente do ano de 5000, aqui estão 20 personalidades que se autodeclaram como viajantes do tempo. No 20º lugar encontramos John Titor. Estamos agora a um ano após a virada do século. Menos de uma década após o início da era da internet, um tempo anterior ao Twitter, ao Facebook e mesmo antes do Friendster, que surgiu em 2001, mas infelizmente chegou ao fim em 2015. Naquele tempo, as pessoas recorriam aos fóruns online, espaços virtuais que podem ser considerados como as versões incrivelmente básicas do atual 4chan e Reddit. Foi nesse contexto que o nome de usuário TimeTravel_0 começou a surgir em diferentes plataformas. A pessoa por trás deste pseudônimo, John Titor, reivindicava ser um homem do ano de 2036, o que, se pararmos para pensar, não parece tão distante do presente, mas naquele momento, 2036 parecia um futuro remoto. O fascínio aumentou quando Titor compartilhou relatos sobre o futuro, afirmando que trabalhava para o exército americano e havia voltado no tempo para recuperar um computador IBM 1500. Um equipamento antigo necessário para depurar vários programas de computador legados que existiam em 2036. Titor, sendo neto de um dos indivíduos que trabalharam no IBM 1500, foi escolhido para viajar pessoalmente ao passado, em 1975, e por razões que alegou serem pessoais, acabou em 2000. O suposto viajante do tempo revelou muitas previsões, ou melhor, o que afirmava ser o futuro. Uma guerra nuclear, distúrbios civis, o início da Terceira Guerra Mundial no final de 2015, conhecido como o Dia Final, entre outras. Infelizmente para Titor, quase nada disso se concretizou. Apesar disso, muitos continuam a acreditar que ele era de fato um visitante de 2036. O homem repetidamente alegou que a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica poderia justificar as diferenças entre este mundo e os Titors. Assim, muitos acreditam que, talvez, ao visitar e interferir no fluxo natural do tempo e do espaço, ele alterou o que estava destinado a acontecer. Desde o início dos anos 2000, a história de Titor inspirou inúmeras criações fictícias, continuando a ser uma figura popular na cultura pop e nas teorias da conspiração obscuras. Há muito mais na história de John Titor do que a maioria relata. Quem sabe, apesar das alegações de que sua história seja uma fraude, o próximo capítulo de sua saga possa se desenrolar em breve. Antes de prosseguirmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações agora mesmo. Na 19ª posição encontramos Manu, que viajou no tempo para o ano de 8973. Imagine por um momento, como será diferente o ano de 8973? Estamos falando de mais de 6.900 anos no futuro. É quase impossível visualizar o grau de avanço que teremos alcançado até lá. Principalmente porque é difícil acreditar que a humanidade ainda existirá nesse ano distante. No entanto, um homem chamado William Taylor fez uma afirmação surpreendente. Ele disse que 8.973 foi um período em que a Terra se transformou em uma utopia, um mundo sem crime ou conflito, onde cada problema tem solução. Parece um mundo perfeito, não é? Contudo, Taylor afirmou que nunca desejou retornar para lá. Ele suportou apenas 6 horas naquele ano e jurou que nunca mais queria visitá-lo. William disse que fazia parte de um projeto patrocinado pelo governo britânico, que o enviou para 8.973. Lá, ele testemunhou o futuro do nosso planeta. Ao invés de humanos, a Terra é habitada por residentes semelhantes a ciborgues, com cabeças anormalmente grandes e olhos, e bocas pequenas. Diferentemente da humanidade, esses ciborgues são imortais e podem se comunicar usando telepatia, além de traduzir qualquer língua usando sua tecnologia. William também compartilhou histórias sobre o ano de 3000, o qual, segundo ele, era pior que os anos 800, prenunciando um milênio insuportável, com um céu vermelho e radiação no ar. Claro, as alegações de William são difíceis de aceitar, mas curiosamente ele passou em um teste de detecção de mentiras que lhe foi aplicado. O homem afirmou que o caminho para a viagem no tempo foi descoberto em 1981, mas não será até 2028 que mais pessoas terão acesso a essa informação. Número 18.
Padre Pellegrino Ernetti e o cronovisor de ERNet. O padre pelo cronovisor de ERNet, Padre Pellegrino Ernetti, era um sacerdote católico romano que ingressou na ordem beneditina aos 16 anos. Se você se interessa pelo ocultismo e pela história da igreja, pode reconhecê-lo por ser um famoso exorcista de Veneza. No entanto, ele é conhecido por algo mais: o cronovisor. Este dispositivo funcional, feito com medalhas, antenas e tubos de raios catódicos, supostamente poderia capturar qualquer momento no tempo. Ernetti afirmava que, em vez de ser uma máquina de viagem no tempo, o cronovisor era uma ferramenta para assistir e capturar cenas históricas em detalhes. Usando esse dispositivo, Ernetti afirmou ter testemunhado discursos do Senado romano em 63 a.C., a crucificação de Cristo e a última ceia, entre outros eventos bíblicos. No entanto, suas afirmações foram cercadas de controvérsia e ceticismo, com a comunidade científica questionando a viabilidade dessa tecnologia e apontando a falta de evidências concretas. Céticos também apontaram inconsistências na história de Ernetti e a semelhança das fotos supostamente capturadas pelo cronovisor, com uma escultura de Cristo, sugerindo a possibilidade de um embuste bem elaborado. No entanto, até hoje, muitos permanecem fascinados pelo suposto dispositivo de Ernetti. Número 17. Encontro de Memili e Giordani, em 1901. No alvorecer do século XX, duas mulheres inglesas vivenciaram algo inesperado. Charlotte Mealy e Eleanor Jordan, ambas apaixonadas por história e intelecto, deram um passeio casual pelos jardins de Versalhes. Despreparadas para o que estavam prestes a vivenciar, as duas se afastaram dos caminhos turísticos principais em busca do Petit Trianon, uma pequena chalé nos terrenos associada a Maria Antonieta. A atmosfera ao redor delas mudou inexplicavelmente sem que percebessem. O cenário ao redor delas se transformou e se viram quase como se estivessem no final do século XVIII. As duas mulheres afirmaram ter visto prédios e paisagens familiares e perturbadoramente fora de lugar. Encontraram pessoas vestidas com roupas de época, incluindo uma mulher desenhando, que mais tarde acreditaram ser Maria Antonieta. Muitos tentaram explicar a experiência de Mealy e Jordan, desde uma simples alucinação até fadiga ou uma experiência paranormal. Embora inúmeras pessoas tenham tentado refutar a experiência das duas, Emily e Jordan permaneceram firmes sobre o que viram. Cabe a você decidir se foi uma viagem no tempo ou apenas uma experiência paranormal. Na 16ª posição, vamos discutir o hipster viajante do tempo. Agora, observe esta fotografia que à primeira vista parece desafiar qualquer explicação. A imagem foi capturada em 1941 e parece normal até que você olhe mais de perto e note uma figura bizarra. Uma pessoa apelidada de hipster viajante do tempo. Como o apelido sugere, esse homem parece deslocado no tempo, vestindo o que parece ser óculos de sol modernos e exibindo um estilo que só se tornaria comum décadas mais tarde. A fotografia ganhou atenção generalizada no século XXI, quando foi apresentada em uma exposição online pelo Museu Pioneiro Bror. Não demorou muito para que as pessoas notassem o homem, que é admitidamente muito chamativo. O hipster é visto usando o que parece ser uma camiseta estampada com um logotipo moderno, óculos de sol que lembram os populares nos anos 2000 e segurando uma câmera portátil. Este item parece deslocado entre os chapéus e sobretudos da multidão dos anos 40. Embora as fotos tenham gerado inúmeras teorias sobre viagem no tempo, o consenso hoje é que o hipster não era um visitante de outro ano, mas apenas um hipster comum da época, um fashionista que usava roupas mais ousadas que a maioria das pessoas. Como alguns apontaram, todas as roupas e acessórios que ele usava estavam disponíveis nos anos 40, embora não tão comuns quanto se tornariam nas décadas seguintes. Agora, deixo para você decidir o que acreditar. É bastante curioso, no entanto, como o gosto de moda bizarro de um homem desencadeou teorias sobre um suposto viajante do tempo. No 15º lugar, temos a visita ao discurso de Gettysburg. Um advogado de profissão, com uma sólida formação acadêmica, é fácil entender por que muitos acreditam nas afirmações de Andrew Basiago. Basiago afirmou que, no final dos anos 60 e início dos anos 70, quando ainda era criança, de alguma forma se tornou parte de um programa secreto do governo dos Estados Unidos chamado Projeto Pégaso. Ele alegou que se juntou ao projeto porque seu pai era um engenheiro de alta patente trabalhando em projetos classificados na época. Embora geralmente descartado como uma farsa e uma obra de ficção, Basiago afirma que o Projeto Pégaso não era ficção, mas um esforço real do governo dos Estados Unidos.
Segundo Basiago, esses experimentos permitiram que ele viajasse no tempo para testemunhar eventos históricos em primeira mão e até se teleportasse para Marte. Suas afirmações catapultaram a fama de Basiago, pelo menos entre os teóricos da conspiração. E até hoje, muitos acreditam que o projeto Pégaso realmente alcançou algo incompreensível. Na 14ª posição, temos a experiência de Charlotte Warburton. A história de Charlotte é de alguma forma lembrada pelo incidente de Emily Jordan. Charlotte Warburton está entre os poucos que alegaram ter vivenciado uma fenda temporal. Começou no 18º de junho de 1968, um tempo em que a Inglaterra, como grande parte do mundo, estava navegando nas consequências da guerra e no alvorecer de avanços tecnológicos modernos. Foi nesse período que Charlotte encontrou um café enquanto passeava pela vila em busca de seu café favorito. No entanto, o café que ela visitou era tudo menos comum. Segundo Charlotte, ao entrar no café, ela se viu dentro de uma loja que parecia ter sido construída mais de uma década antes. A decoração era antiquada, pelo menos para o ano de 1968, e até os clientes pareciam desatualizados para um verão dos anos 60. Embora perplexa, Charlotte não investigou mais e visitou outros estabelecimentos para encontrar seu café favorito. Foi quando ela se encontrou com seu marido e contou sobre sua experiência que ela percebeu que algo estava errado. Charlotte tentou mostrar a seu marido o café, mas não importa quantas vezes procurasse, nunca o encontrou. No lugar dele havia um estabelecimento completamente diferente, sem qualquer sinal ou registro do café que ela lembrava tão vividamente. Céticos podem descartar o relato de Warburton como um fruto de sua imaginação ou uma lembrança equivocada dos eventos. No entanto, sua história não é isolada. Ela se junta a uma coleção de anedotas semelhantes documentadas ao longo da história, onde indivíduos afirmam ter dado um passo momentâneo no passado ou visitado lugares que mais tarde se mostraram inexistentes em seu tempo. Na 13ª posição temos A Loja que Desapareceu. Eis aqui mais um caso de deslizamento temporal. Frank, um policial local, não esperava vivenciar algo tão desconcertante. O homem narrou sua jornada pelas movimentadas ruas de Liverpool, que tomou um rumo inesperado quando ele entrou em um beco aparentemente comum, apenas para emergir na Liverpool dos anos 60. Frank descreveu os carros, a moda e as fachadas das lojas, todos distintamente de décadas atrás. As pessoas que ele viu e as conversas que ouviu eram todas consistentes com a época, deixando sem dúvidas em sua mente de que, de alguma forma inexplicável, ele havia viajado no tempo. Céticos podem argumentar que experiências assim podem ser explicadas por fenômenos psicológicos, como déjà vu ou até mesmo por elaboradas farsas. No entanto, Frank continua a insistir que de fato viajou no tempo. Na 12ª posição, temos Owen Nordqvist. Em 2006, Owen Nordqvist, um sueco, alegou ter vivenciado um evento tão extraordinário que desafiou a própria estrutura do nosso entendimento sobre tempo e espaço. Sua história começou em um dia comum, quando chegou em casa e encontrou água inundando sua cozinha. Ao tentar consertar o que presumiu ser um problema padrão de encanamento, ele se abaixou sob a pia e, de acordo com seu relato, encontrou-se rastejando mais além do que o espaço físico deveria permitir. Foi através desta jornada inesperada que Nordqvist emergiu, não apenas em um lugar diferente, mas em um tempo diferente, anos no futuro, onde encontrou uma versão mais velha de si mesmo. Essa história poderia ser facilmente descartada, não fosse pelo fato de o homem afirmar ter conseguido gravar um vídeo com o seu celular dele e de sua contraparte mais velha, que é significativamente mais velha, mas ainda possui a mesma tatuagem idêntica. Embora a manipulação digital já fosse possível em 2006, era muito mais básica e fácil de distinguir. Mesmo assim, a experiência de Nordqvist tornou-se uma das histórias mais convincentes de uma fenda temporal. Na 11ª posição, temos O Homem de Toride. Eis aqui uma história que você pode já ter ouvido falar antes. Nos anos 50, em um dia ensolarado no aeroporto de Haneda, em Tóquio, um homem bem vestido chegou, marcando o início de um conto notável. Nada parecia incomum à primeira vista, até que ele apresentou seu passaporte durante a inspeção da alfândega. O passaporte parecia ter sido emitido por um país chamado Toride, uma nação que, de acordo com nossos mapas mundiais e conhecimento político, não existe. O homem insistia que Toride era um estado soberano localizado entre a França e a Espanha, e expressou confusão e frustração quando informado do contrário. Ele afirmou estar no Japão a negócios, algo que tinha feito muitas vezes antes, e forneceu um passaporte cheio de carimbos anteriores como prova de suas viagens extensas.
O homem também carregava moedas de vários países europeus. Tinha uma carteira de motorista emitida pelo misterioso país de Toride e possuía cheques de um banco que ninguém conseguia rastrear. Naturalmente, a TSA ficou perplexa, sem saber o que fazer. O homem foi detido para mais questionamentos e, quando solicitado a apontar Toride em um mapa, sem hesitação, indicou a área ocupada pelo Principado de Andorra, genuinamente perplexo com sua ausência. Conforme reza a história, o homem foi mantido em um quarto de hotel próximo sob guarda até que uma investigação pudesse ser conduzida. O quarto ficava em um andar alto, sem varanda, e a única saída era vigiada pela segurança. No entanto, pela manhã seguinte, o homem havia desaparecido sem deixar vestígios, deixando para trás um mistério que cativaria a imaginação de muitos por décadas. Céticos e pesquisadores vasculharam em busca de evidências deste incidente, procurando registros oficiais ou relatos de testemunhas oculares, mas a história do homem de Toride frequentemente parece carecer de fontes verificáveis, levando alguns a descartá-la como uma lenda urbana ou uma invenção da internet primitiva. No entanto, ela persiste como uma das histórias mais conhecidas de um viajante no tempo, ou talvez de uma pessoa que de alguma forma escorregou para outro universo. Na 10ª posição, temos o futuro ataque aéreo. Joe Bernard Hutton, um jornalista britânico, e o fotógrafo Joachim Brandt são figuras envolvidas em um dos relatos mais controversos da história. Hutton e Brandt foram designados para cobrir uma história no estaleiro de Hamburgo para um jornal alemão em 1932. Inicialmente, não parecia nada extraordinário. No entanto, o que transcorreu deixaria ambos os homens perplexos e mudaria para sempre suas percepções da realidade. Enquanto Hutton e Brandt prosseguiam com seu trabalho, o estaleiro foi subitamente e inexplicavelmente atacado do ar. O céu se encheu com o rugido de motores e o som aterrorizante de bombas explodindo ao redor deles. Os dois homens se viram no meio do que parecia ser um ataque aéreo em grande escala. No meio do caos, Brandt capturou fotografias do ataque e ambos fizeram uma retirada apressada da cena, abalados, mas ilesos. Ao retornarem ao escritório do jornal e relatarem o ocorrido, sua história foi recebida com incredulidade. Não havia relatos de um ataque aéreo no estaleiro de Hamburgo. Não havia evidências de danos ou vítimas. As fotografias de Brandt, desenvolvidas com a expectativa de capturar o evento angustiante, mostraram apenas a serenidade habitual do estaleiro em paz. A história poderia ter terminado ali, descartada como uma alucinação compartilhada ou uma farsa elaborada, não fossem os eventos que se desenrolaram quase uma década depois, em 1943, durante o auge da Segunda Guerra Mundial. O estaleiro de Hamburgo foi submetido a um ataque aéreo devastador pelas forças aliadas. Um ataque que espelhava o cenário exato que Hutton e Brandt afirmavam ter testemunhado em 1932. Bastante arrepiante, você não acha? Céticos e historiadores ofereceram várias explicações para o relato de Hutton e Brandt, variando de estresse psicológico a interpretações errôneas dos eventos. No entanto, para aqueles inclinados a acreditar no menos explicável, a história sugere mais uma possibilidade de uma fenda no tempo. Na 9ª posição, encontramos Victor Goddard. Em 1935, o comandante sênior da Força Aérea Real Britânica, Victor Goddard, vivenciou algo que muitos diriam ser de outro mundo. Goddard iniciou uma jornada que começou com um voo rotineiro de Memburg, Escócia, para sua base em Andover, Inglaterra. A viagem de Goddard tomou um rumo inesperado quando ele sobrevoou o então desativado aeródromo de Drem, em East Lothian, Escócia. Naquele tempo, Drem estava em ruínas, seus hangares destruídos e suas pistas tomadas pela vegetação, restos do fim da Primeira Guerra Mundial. O relato de Goddard detalha uma tempestade súbita e severa que o forçou a navegar acima das nuvens, onde experimentou condições desorientadoras que alguns poderiam descrever como sobrenaturais. Ao descer, a tempestade clareou inesperadamente, revelando o sol brilhando sobre o aeródromo de Drem abaixo, mas não no estado dilapidado que havia observado momentos antes. Em vez disso, Goddard descreveu ver um aeródromo totalmente operacional, com mecânicos vestindo macacões azuis, ao contrário dos marrons que o pessoal da RAF usava na época, trabalhando em aviões amarelos, uma cor que não seria usada pela RAF até anos depois. Perplexo com essa visão, Goddard continuou sua jornada, incapaz de dar sentido ao que havia testemunhado. Somente 4 anos mais tarde, em 1939, a RAF começou a usar novamente o aeródromo de Drem, reformando-o para os padrões que Goddard viu,
incluindo a adoção de aviões de treinamento amarelos e a introdução de macacões azuis para os mecânicos. Essa realização retrospectiva deixou Goddard e aqueles que ouviram sua história atônitos. Como ele poderia ter visto o estado futuro do aeródromo de Drem em condições tão claras e vívidas? Até hoje, ainda não temos uma explicação lógica para a experiência de Sir Goddard. Na 8ª posição, temos o bizarro caso de Rudolph Fentz. A história de Rudolph Fentz começa no final dos anos 50, na Grande Maçã, Nova York. Segundo a história, uma noite um homem apareceu na Times Square, visivelmente fora de seu elemento e época, vestido à moda do final do século XIX, completo com cartola e casaco estilo frock. Esse homem, identificado como Rudolph Fentz, parecia atordoado pelo mundo moderno ao seu redor. Antes que pudesse se localizar, foi atingido por um carro, o que lhe tirou a vida instantaneamente. Os detalhes bizarros começaram após uma investigação policial. Nos bolsos de Fentz foram encontrados moedas da década de 1870, uma conta pelo cuidado de um cavalo e a lavagem de uma carruagem, uma carta enviada para um endereço que já não existia e cartões de visita com seu nome. Pesquisas adicionais levaram à descoberta de outro homem chamado Rudolph Fentz, que havia desaparecido em 1876, sumindo sem deixar rastros. Isso levou à especulação de que Fentz, de alguma forma, viajou no tempo do século XIX para o século XX, apenas para encontrar um fim precoce. E ainda hoje, evidências concretas sobre esse homem permanecem elusivas, e apesar da falta de provas, muitos continuam a acreditar que Fentz realmente experimentou uma fenda temporal, mas em seu caso, isso resultou em sua morte. Na 7ª posição, temos Ettore Majorana, conhecido como um brilhante físico italiano nascido em 1906. Ele fez contribuições significativas para o mundo da mecânica quântica, especialmente com seu trabalho sobre neutrinos e a teoria das partículas de Majorana, partículas que são suas próprias antipartículas. Na verdade, sua capacidade intelectual era incrivelmente bem reconhecida por seus colegas, incluindo o renomado físico Enrico Fermi, que o considerava um gênio ao nível de Isaac Newton e Galileu Galilei. No entanto, a carreira promissora e as contribuições científicas potenciais de Majorana foram interrompidas por seu misterioso desaparecimento em 1938, o que alimentou especulações e intrigas por décadas. O enigma em torno do desaparecimento de Majorana começou com sua partida abrupta de Nápoles, onde havia assumido uma cátedra. Ele desapareceu após sacar uma quantia significativa de dinheiro de sua conta bancária, deixando para trás uma nota enigmática que sugeriu que ele estava planejando tirar a própria vida ou desaparecer por completo. A carta, endereçada ao diretor do Instituto de Física de Nápoles, insinuava uma ação decisiva de sua parte, mas era vaga o suficiente para deixar espaço para a interpretação. Apesar de buscas e investigações extensivas, nenhuma evidência conclusiva sobre o destino de Majorana foi encontrada, levando a especulações desenfreadas e numerosas teorias sobre o que realmente aconteceu com ele. Uma das teorias mais especulativas que surgiram foi a ideia de que Majorana de alguma forma conseguiu viajar no tempo. Essa teoria é principalmente apoiada pelo trabalho de Majorana e seu profundo entendimento dos princípios fundamentais do universo. Alguns conspiracionistas postulam que Majorana, desiludido pelo potencial de sua pesquisa ser usada para fins destrutivos, como foi o destino da física nuclear durante e após a Segunda Guerra Mundial, pode ter procurado uma maneira de escapar dos dilemas éticos e morais de sua época. Majorana pode ter recorrido à viagem no tempo ou ao deslizamento para uma dimensão alternativa, proporcionando-lhe os meios para iludir um mundo à beira de uma guerra catastrófica. No entanto, esse aspecto da história permanece um tema de especulação. Na 6ª posição, temos Stephen Gibbs e o HDR, ressonador hiperdimensional. Se Pellegrino Ernetti possuía o cronovisor, Stephen Gibbs, um inventor de Iowa, tinha o ressonador hiperdimensional, ou HDR. Segundo Gibbs, o HDR surgiu de sua extensa pesquisa sobre eletromagnetismo e seus potenciais efeitos sobre o tempo e o espaço. Ele descreveu o dispositivo como um aparato complexo, capaz de gerar um poderoso campo eletromagnético que, quando devidamente calibrado e utilizado, poderia permitir ao usuário transcender as barreiras convencionais do tempo. Em termos básicos, o HDR é uma máquina de viagem no tempo. A máquina consistia em vários componentes, incluindo um dial para definir a data e localização desejadas, um potente ímã e um poço de testemunha para colocar objetos que possuem uma conexão pessoal com o usuário,
alegadamente para aumentar o foco e a eficácia do processo de viagem no tempo. O ceticismo naturalmente cercou as reivindicações de Gibbs. Críticos apontaram para a falta de evidências empíricas e as impossibilidades teóricas apresentadas pelas atuais compreensões da física. A comunidade científica, limitada pela exigência de evidências empíricas e revisão por pares, em grande parte descartou o HDR como uma criação fantasiosa sem base na realidade. No entanto, a história do HDR e de Stephen Gibbs encontrou uma audiência receptiva entre entusiastas do paranormal e da ciência alternativa. Na quinta posição, temos um bizarro anúncio de jornal dos inícios dos anos 90. O anúncio chamou a atenção de muitos e dizia: "Procurado, alguém para viajar no tempo comigo. Isto não é uma piada. Caixa postal 322, Oakville, Califórnia. Você será pago após nosso retorno. Deve trazer suas próprias armas, segurança não garantida. Já fiz isso uma vez antes." A especificidade bizarra do anúncio, juntamente com a garantia críptica de que a segurança não estava garantida, levantou questões sobre as intenções do anunciante e a possibilidade de viagem no tempo. Será que isso foi uma pegadinha inteligente, um código para algo mais ou um anúncio genuíno? Na quarta posição, temos o Experimento Filadélfia, supostamente conduzido em outubro de 1943 no estaleiro naval da Filadélfia. Disse que o Experimento Filadélfia alcançou o inimaginável: tornar o USS Eldridge, um contratorpedeiro da classe Cannon, invisível aos dispositivos inimigos. Eu sei, é difícil de acreditar, mas isso é apenas o começo. Conta a história que o navio não apenas desapareceu da vista, mas também se teleportou de Filadélfia para Norfolk, Virgínia, e voltou novamente, com algumas versões da história sugerindo uma viagem no tempo em si. Mas há alguma verdade nessas afirmações? Bem, vamos rastrear a origem do experimento. O consenso é que os inícios do experimento podem ser rastreados até a década de 50, com a publicação de cartas e relatos de um homem usando o pseudônimo Carlos Allende. Allende afirmou ter testemunhado o desaparecimento do Eldridge enquanto estava a bordo de um navio próximo, o SS Andrew Furusev. Segundo Allende, o experimento fazia parte de uma série de testes para aplicar a teoria do campo unificado de Albert Einstein na tentativa de alcançar a invisibilidade por meio da manipulação de campos eletromagnéticos. A história alega que o experimento teve consequências imprevistas, incluindo membros da tripulação sendo fisicamente fundidos ao navio, na rematerialização, trauma psicológico severo e o deslocamento temporal não intencional da embarcação. Céticos e historiadores desafiaram extensivamente a veracidade do Experimento Filadélfia, citando a falta de evidências concretas, inconsistências nos relatos e a implausibilidade dos princípios científicos supostamente empregados. Enquanto isso, a Marinha dos Estados Unidos negou categoricamente qualquer envolvimento em tal experimento, atribuindo a história a uma combinação de rumores de guerra, ilusões ópticas criadas por técnicas de enganação usadas para tornar o navio magneticamente invisível a torpedos e o embelezamento imaginativo de histórias contadas por marinheiros e teóricos da conspiração. Eu deixo a decisão para você. Na terceira posição, temos a máquina do tempo iraniana. Na primavera de 2013, o mundo ficou cativado pela alegada descoberta de um cientista iraniano, Ali Razi, que afirmou ter inventado uma máquina do tempo, ou pelo menos algo semelhante. Este dispositivo não era uma máquina do tempo no sentido tradicional de transportar fisicamente indivíduos através do tempo. Em vez disso, supostamente permitia aos usuários vislumbrar o futuro, oferecendo lampejos de até 8 anos à frente. Razi, um inventor baseado em Teherã com uma suposta associação com o Centro de Invenções Estratégicas do Irã, apelidou seu dispositivo de máquina do tempo de Araki. Segundo Razi, a máquina poderia prever o futuro em uma impressão após obter leituras do toque de um usuário, fornecendo detalhes sobre a vida e destino de indivíduos. Em suas declarações à mídia, Razi sugeriu que o dispositivo era destinado ao uso por governos ou organizações estratégicas, potencialmente para prever conflitos militares ou prever flutuações nos mercados de moedas e preços do petróleo, dando assim ao Irã uma vantagem estratégica no cenário internacional. No entanto, não houve confirmação sobre a existência deste suposto dispositivo. Na segunda posição, temos um viajante do tempo do ano 6000. Talvez isso seja algo que você já tenha ouvido falar recentemente nas notícias de 2023. A história de um suposto viajante do tempo emergiu na internet. De acordo com o relato,
Um indivíduo, cuja identidade permanece envolta em mistério devido ao obscurecimento de seu rosto e voz em entrevistas, afirma ter viajado do distante futuro, especificamente do ano 6000. Esta pessoa, falando através de áudio distorcido para preservar o anonimato, compartilhou suas experiências de mais de 4000 anos no futuro. Eles descrevem um mundo onde a sociedade é significativamente avançada pela tecnologia, além do nosso entendimento atual, onde as cidades são construídas com arquitetura que desafia as leis da física como as conhecemos, e onde doenças que afligem a humanidade hoje foram erradicadas. Uma das peças mais cativantes de evidência que este suposto viajante oferece é uma fotografia embaçada, alegadamente tirada no ano 6000. A imagem, difícil de decifrar e aberta à interpretação, supostamente retrata uma paisagem urbana futurista, com edifícios e tecnologia que nenhum design ou ciência contemporânea conhecida pode explicar. Críticos argumentam que a foto carece de clareza e detalhe, tornando-a uma prova insuficiente de viagem no tempo e fácil de descartar como uma fabricação. Bem, com a facilidade de fabricar imagens digitais e até vídeos hoje em dia, entendo a imensa quantidade de ceticismo em torno desta história de suposto viajante do tempo. Na primeira posição, temos o viajante do tempo do ano 5000. Aqui está outro viajante no tempo, desta vez de um milênio além da pessoa mencionada anteriormente. De acordo com o relato do homem, ele era parte de um experimento secreto de viagem no tempo que o impulsionou milhares de anos no futuro. Ao chegar no ano 5000, ele descreve um mundo diferente do nosso. As cidades que conhecemos hoje foram submergidas por vastos oceanos e a humanidade foi forçada a viver uma vida subaquática. Ele trouxe uma fotografia supostamente mostrando uma paisagem urbana futurista emergindo da água. E assim como nosso suposto viajante do ano 6000, muitos estão céticos em relação às suas alegações. Mais uma vez, deixo você ser o juiz. Então, alguma dessas histórias te convenceu sobre a viagem no tempo? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Confira também outros vídeos interessantes que estão aparecendo na tela agora mesmo e vejo você no próximo vídeo.